Hoje foi dia de receber a doutora Roberta Valiati, advogada, especialista em direito empresarial e governança com 17 anos de atuação. Roberta é membro do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF, e junto comigo já mediou o CEO Meeting, importante evento anual do Instituto que conta com a participação de diretores de grandes empresas com atuação no Espírito Santo. Neste ano, pautamos o mercado de trabalho, que foi tema da carta aberta ao governo do estado entregue pela diretoria do IBEF. No bate-papo de hoje, Roberta me atualizou sobre esse mercado e sobre os impactos das mudanças regulatórias para as empresas. A questão é que a reforma trabalhista trouxe uma flexibilização mesmo das normas de trabalho, deu mais autonomia aos trabalhadores e mais ou menos na mesma época a gente teve uma modificação na lei de terceirização, que também passou a permitir a contratação de outras empresas através das quais se contratavam empregados. Mais ou menos é essa lógica. E aí, com isso, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo na legislação trabalhista e com o suporte do judiciário, inclusive o STF atualmente, formas mais autônomas que deem mais valor à autonomia, à responsabilidade ou à vontade do trabalhador. E aí, muitos deles agora têm optado, por N razões que a gente vai poder falar um pouco mais depois, em ao invés de ser empregados seletistas dentro de uma hierarquia, vinculados às empresas, eles optam por ser, como se chama atualmente PJ, ele opta por ser um profissional autônomo e aí ele ter essa possibilidade de digitar um pouquinho melhor as regras do trabalho dele. Perfeito, então vamos lá para o nosso bate-papo? Vamos lá. Roberta, ainda sobre pejotização, né, o tema que a gente acabou de tratar, como isso se aplica nas empresas, principalmente olhando da perspectiva mais de compliance, né, dessa organização, mas a gente tem um compliance trabalhista específico para esse segmento, né, do trabalhador. Isso aí. Vamos dar só um passinho atrás para todo mundo entender o que é compliance, né? O compliance é você estar em conformidade. E aí você vai ter conformidade em várias áreas da empresa. Né? Você pode ter o compliance contábil, o compliance fiscal da empresa, o compliance trabalhista, o compliance de integridade, né, contra a corrupção, o compliance contratual, enfim. A gente vai subdividindo isso em várias áreas, mas no final das contas é que aquele setor, aquela operação da empresa, ela esteja em conformidade com as regras que lhe sejam aplicáveis. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Valor, né, uma questão de compliance muito forte, porque a gente está vinculado às regras da CVM, certo? CVM, né, que regulamenta vocês. Então, todas as atividades financeiras que vão ser oferecidas, os produtos, a forma de oferecer esse produto, ele tem que estar em conformidade com aquilo que a CVM dispõe. Para os contratos trabalhistas, e assim, toda a relação trabalhista, você também precisa estar em conformidade. E é o que a gente chama do compliance trabalhista. Uma parte que a gente vai olhar dentro do compliance é o contratual. Como é que está sendo o contrato dos trabalhadores que eu tenho na minha empresa. O profissional PJ, o profissional autônomo, eu preciso que aquela contratação dele também esteja de acordo com o que prevê a CLT, a lei de terceirização, a jurisprudência, quer dizer, as decisões dos nossos tribunais, tudo isso tem que estar em conformidade. A gente tem aí uma linha muito tênue, né, e na verdade que se comunica muito com uma assessoria jurídica, né, mas a gente tem instrumentos próprios do compliance também que a gente pode aplicar. A gente tem alguns pilares do compliance para tratar sobre isso. Então, como é que a gente vai conseguir, através do compliance, diminuir os riscos de uma contratação de um PJ? É olhar se aquela contratação, de fato, é cabível. Né? Se aquele profissional, ele vai ser um profissional realmente que tem alguma autonomia e eu consigo contratá-lo como PJ, não tem os outros requisitos de uma relação de emprego, ou se de fato ele vai ser um empregado e eu tenho que colocá-lo naquela caixinha de um trabalhador seletista. Então o compliance ele vai fazer essa avaliação do risco, né, dessa contratação e colocar em conformidade aquele contrato. Uma das questões, eu posso te dizer assim, que eu vejo normalmente em algumas empresas, especialmente aquelas que estão bastante no início, assim, é que você diz que você está contratando um PJ e às vezes a pessoa não tem nem um CNPJ, o profissional que a gente está contratando. Acontece, infelizmente. Então, assim, dentro do compliance trabalhista, além de eu analisar se de fato cabe a contratação daquela pessoa como um profissional, pessoa jurídica, no caso, assim, né? Ou se não, se eu vou contratá-lo como empregado, mas também, uma vez que eu decida contratá-lo como pessoa jurídica, como eu vou tratá-lo dentro da minha empresa, e aí eu trago aquilo que era um compliance trabalhista, vai também
para outras áreas da empresa, inclusive para contabilidade. Então, ok, eu estou contratando um profissional, ele tem um CNPJ, o CNPJ dele é adequado para a profissão que ele está exercendo aqui, ele está emitindo nota fiscal, ele está recolhendo os tributos dele, porque no final das contas, a empresa continua, a contratante, né, ela continua sendo responsável por muitas coisas ali, e se, por exemplo, o fisco bater a porta dela, ela precisa comprovar que estava regular também aquela contratação. Então, independe do tamanho da empresa, né? Muitos empresários acabam pensando mais em compliance conforme a operação vai crescendo, entende que isso é mais associado a empresas grandes, mas empresas pequenas também. Empresas pequenas também. Você precisa fazer, né, todo esse trabalho de conformidade, e parte dele passa por você se documentar. Então, você precisa, por exemplo, um dos pilares do compliance que a gente fala são as normas internas. Então, se eu tenho uma pequena empresa, que eu tenho, às vezes, 2 funcionários que sejam, eu preciso deixar claro para aqueles meus colaboradores, às vezes é um parceiro, um PJ, ou às vezes é um empregado mesmo. Eu preciso deixar claro para ele quais são as regras que vão se aplicar. E aí passa por tudo, né? Às vezes, olha, o horário de atendimento ao cliente, se vai atender à noite, se não vai atender à noite, se for um empregado, se ele pode fazer hora extra, se ele não pode fazer hora extra, se ele precisa pedir autorização de alguém. Passa por a gente tratar questões de integridade. Eu posso aceitar presente, né, de um fornecedor, não posso aceitar um presente. Se eu tiver uma atividade mais de risco, como é que aquele empregado precisa responder aqueles riscos? Preciso fazer um treinamento para ele? Porque às vezes é uma empresa muito pequenininha, mas que opera uma máquina que traz um risco para o empregado. Então, o que eu preciso dentro dessa situação de risco, né, uma vez que eu tenha identificado ele, o que eu preciso fazer para estar em conformidade com a lei e evitar aqueles riscos? O seguro de D&O, né, ele cobre esse tipo de problema trabalhista também, aquele seguro que é usado ali para diretores de empresas, né, por questões da função que ele desempenha. A gente precisa entender quais são as cláusulas contratuais. Eu agora assim, não conseguiria te dizer. Mas existem sim produtos que hoje, né, de seguro, que hoje evitam riscos, sejam eles operacionais de acidente do trabalho até, além daqueles que a gente já paga, né? Porque infelizmente a gente paga um seguro para o INSS, e se acontece alguma coisa lá dentro, o INSS cobra da gente aquele seguro, aquela despesa que ele teve com o empregado. Então a gente precisa entender qual é o alcance desse tipo de contratação. Se ele tá, por exemplo, prevendo riscos que sejam riscos inerentes à contratação de um trabalhador, às vezes riscos de saúde daquele diretor. Então a gente precisa entender qual é a... por questões legais, de repente, existe algum até impedimento de certas coberturas, né? Questão de fraude, imagina. Exatamente. Sentido, né? Que aí realmente não tem cobertura de seguro para isso, né? Com relação ao faturamento, né, olhando mais um pouco da área financeira, assim, como é que isso impacta no resultado da empresa, né? A empresa ter um compliance, até no equity da empresa também, né, pode ter uma valorização. O impacto normalmente é direto. Talvez leve um pouquinho de tempo, tá? Mas esse impacto ele é direto. Pensa no compliance como uma parte dele passa pela gestão de risco. E a gestão de risco é todo um negócio quando a gente fala de caixa, né? Então eu estou prevenindo, por exemplo, se eu contrato uma pessoa que não poderia ser PJ e eu contrato ela como PJ, isso pode virar uma reclamatória trabalhista lá na frente, que às vezes até quebra a empresa, a depender do tamanho dela. Então é um risco que a gente precisa administrar desde o início. E a gente tem o compliance trabalhista passando por várias vertentes. Então, por exemplo, uma questão de saúde e segurança do trabalho, que sejam acidentes mesmo do trabalho. Se eu me preocupo em ter toda aquela normativa que a lei me exige, então eu exijo dos meus empregados os treinamentos, eu ofereço para eles os treinamentos, eu ofereço para eles as informações necessárias, todas as condições de saúde, os APIs e etc e tal, dou para eles um canal de denúncias para qual eles possam, por exemplo, manifestar se alguma coisa irregular está acontecendo, ainda que seja, meu EPI não está sendo substituído, ou fulano está me obrigando a trabalhar numa condição que seja irregular. Se a gente oferece tudo isso para eles, a gente diminui os riscos e a gente diminui o impacto financeiro lá na frente. Então, assim, o compliance é sim um investimento que se faz e às vezes é muito mais barato do que você tentar remediar os riscos. Pensa, por exemplo, num empregado que ele se torna incapaz para exercer a profissão dele depois, ou incapaz de trabalhar definitivamente, ou mesmo venha a falecer. A empresa vai ter que arcar com os custos daquilo
pelo resto da vida do empregado, ou pelo menos pelo tempo que ele levaria para se aposentar. Então, se você pega, e é muito comum, tá, Marcelo? É muito comum. Você pega, por exemplo, um trabalhador novo de 20 anos, 22 anos, que trabalha às vezes com um equipamento e por N motivos ele não recebia a tratativa adequada. Lá na frente, ele pode ser, ele sofre um acidente, você vai ter que suportar a renda que ele teria para a família. A renda que ele teria até o final da vida dele, entendeu? Se eu tenho, por exemplo, uma questão de integridade, eu tenho uma situação de corrupção de um agente público dentro da minha empresa, olha o risco reputacional que isso traz para a empresa. De novo, pode quebrar uma empresa. Então, a gente precisa usar o compliance em todas as suas ferramentas, né? As normas internas, a comunicação, treinamento, auditorias, tudo isso vem como um trabalho preventivo para a gente evitar riscos lá na frente. E especialmente quando a gente fala em canal de denúncias e auditoria, a gente normalmente corta a sangria logo. Porque muitas questões às vezes vão ser trazidas lá na frente em uma ação ou trabalhista, uma ação judicial de qualquer monta, de qualquer tipo. Mas quando a gente já corta ali no início, quando a gente faz aquela economia ali no início, às vezes até é uma auditoria de folha de pagamento. Você está pagando insalubridade quando não precisava pagar. E aí você vai ter que entender com o seu advogado se você pode cortar aquilo de uma hora para outra, tá? Mas a gente ali já traz um impacto positivo para o financeiro da empresa. Então, é a administração de risco. E isso tem um impacto direto lá no final, na última linha do balanço, a gente costuma dizer. Exato. E no equity, né, diretamente. Exatamente. Empresas que estão dispostas ou que estão se envolvendo, né, em fusões, aquisições, faz muita diferença, tá? E para quem existem algumas regulamentações hoje, até fora um pouco da área trabalhista, que elas te exigem a adoção de ferramentas de compliance. Então, aquilo que antes era um plus, agora está se tornando obrigação legal. Então, por exemplo, a contratação com o poder público, você tem que mostrar que você tem um programa de conformidade aplicado e efetivo. E a CGU regulamenta isso. Então, para quem trabalha, por exemplo, com contratação com o poder público, isso significa, às vezes, ser desclassificado numa licitação. Né? Ou ter, mais para frente, um outro problema e acabar aí nas listas de empresas proibidas de contratar, por exemplo, com o poder público. E tem ali uma carência, né? Normalmente 5 anos. Sim, você fica, a depender da situação, você vai ficar um tempo impossibilitado de contratar com a empresa, né? De contratar, desculpa, com o poder público. Né? Se for o principal cliente da empresa, pode realmente... Exatamente. Sabe onde pega muito também, às vezes? Financiamento. Alguns financiamentos públicos você tem que provar. Então, o Bandes, por exemplo, é um que exige, né, que a empresa comprove um efetivo programa de compliance para certas linhas de crédito. Perfeito. E até indo nessa linha também, com relação a NR1, NR01, né, que regulamenta a questão da saúde dos trabalhadores e tal, isso está passando uma alteração, as empresas precisam se adaptar a isso. Existe alguma carência, existe algum prazo para essa adaptação? A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que fala dos riscos no ambiente de trabalho. E agora, recentemente, ela foi alterada para incluir também os riscos das doenças psicossociais. Por exemplo, a depressão, burnout, né, essas coisas. E sim, essa norma regulamentadora, né, a exigência dela entraria em vigor agora em maio desse ano, mas foi postergada para maio do ano que vem. Então, a partir de maio do ano que vem, a gente vai começar a tornar isso exigível e aplicar as multas, né, para quem não estiver preparado. E ela, na verdade, é um desdobramento natural da lei, né, porque a lei obriga o empregador a garantir a saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. E hoje a gente tem, né, espalhado por várias empresas questões realmente de a quantidade de atestados, de afastamentos das pessoas por doenças psicossociais tem crescido muito. E aí junta, né, a correria do dia a dia, com mais metas, com todo mundo precisando, né, enxugar custos e etc e tal, você acaba trazendo uma pressão, às vezes maior, para dentro do ambiente de trabalho, e a gente precisa estar atento a isso. E, de novo, isso, a NR1, ela, por mais que você tenha algumas questões assim, mais direcionadas a uma empresa ou outra, cuidar da saúde mental dos trabalhadores, cuidar da saúde dos trabalhadores no geral, inclusive a saúde mental, é uma obrigação de toda empresa, seja ela pequena, seja ela grande. Então, empresas pequenas precisam estar atentas a isso, muitas delas talvez não estejam nem sabendo. Exatamente. Então, fica a dica aí, né? Exatamente. Procure um advogado para entender um pouco mais sobre esse assunto.
A pejotização também acho que é um tema sensível, né? Muitos negócios, como a gente comentou, né? Depois da reforma trabalhista de 2017. E então, contar com um advogado ali para estar junto do seu negócio, estruturando o compliance junto com você, adequando sua empresa a essas normas, essas alterações, muda completamente a saúde financeira e até a viabilidade futura ou não do negócio. Né? Exatamente. E tem um outro ponto muito importante, assim. As empresas que investem em compliance, normalmente, elas retêm os talentos. Que é um problema que a gente vem conversando ultimamente, né? Sim, verdade. Hoje de manhã, inclusive, eu ouvi mais uma notícia sobre a quantidade de pessoas que pediram demissão no Brasil em um período de tempo que agora eu não me recordo. Então, assim, 33% dos desligamentos no Brasil foram pedidos de demissão. Então, e isso tem muito a ver, inclusive, com o local de trabalho, a forma de trabalho, o ambiente de trabalho, especialmente para as novas gerações, isso chama muito atenção. E o compliance, ele traz a conformidade para as normas trabalhistas, mas também para os valores da empresa. Então, se, por exemplo, a sua empresa ela é focada num determinado valor, que é, sei lá, um pouquinho diferenciado das outras, você mostrar para os seus colaboradores que você tem esse valor e que você está fazendo o seu dever de casa para que todos estejam na mesma página que você traga para a empresa aquela cultura, isso traz atratividade do empregador, do empregado, desculpa, ele se sente valorizado. Então faz sim muita diferença, é um bom investimento. Fazer frente aos concorrentes não só na operação, no resultado, mas também na retenção de talentos. Né? E esse é hoje o calo da maioria das empresas. Não tem quem não esteja reclamando da dificuldade de contratação e retenção de talentos. E o compliance trabalhista é realmente uma ferramenta de retenção de talentos. Reter o talento, né, é muito importante, fazer com que o trabalhador se sinta bem, né, trabalhando seja como CLT, seja como um profissional autônomo, né? Essa retenção, a NR01 ajuda muito nesse processo com também, certeza. né? Porque a saúde mental tem relação direta com o desempenho no trabalho também, o resultado né, do trabalhador, do funcionário para o negócio. Né? Então, realmente só tem a somar, né? Isso aí. Né, criar ali os modelos, né, os processos de compliance dentro do negócio. Acho que no final das contas, todos nós estamos também com essa visão de que a vida está passando muito rápido. Então ninguém quer trabalhar num ambiente que não seja bom. Então você tem, primeiro, acho também, a gente acompanha isso até via IBF, assim, né? Como os valores estão ganhando uma projeção nas discussões até de boteco, né? E você estar numa instituição ou mesmo numa empresa pequena que tem os valores iguais aos seus e que valoriza isso, de fato, faz muita diferença, né? E essa discussão da retenção de talentos passa muito por isso, né? Quais são os atrativos que eu estou dando? Às vezes não é só salário. Aliás, muitas vezes não tem sido salário. Tem sido todo o conjunto que você dá para o seu empregado para atraí-lo. E, aliás, sobre salário, gente, consultem também um advogado sobre como pagar alguma coisa a mais. Porque, não, eu vou dar um prêmio. E aí, esse prêmio, na verdade, não é prêmio, ele incorpora, ele vai te dar um problema lá na frente. Então, passa também a sua assessoria jurídica junto com o compliance trabalhista em olhar a sua folha de pagamento, porque os benefícios podem ser pagos, mas eles têm que ser pagos corretamente. Né? Então, essa é mais uma questão que a gente traz. O assunto é infinito, assim, Marcelo. Tem muita discussão para a gente trazer para cá. É isso, pessoal. Então, a gente fica por aqui. Agradeço mais uma vez a Roberta pela visita, pela entrevista, contribuindo com a gente com esse tema tão importante, né, de compliance nas empresas. A gente está passando por alterações em algumas normas, algumas regras, então é importante estar ciente, estar por dentro, junto com um profissional ali da área jurídica, para que o seu negócio seja perene, né, gere resultado, prospere e que você retenha, né, os seus melhores funcionários, colaboradores, né, autônomos, enfim, ou não, né, para que os negócios tenham um desempenho cada vez melhor para você. E evite um risco lá no futuro, uma bomba que uma hora chega. Exato, evite essa bomba relógio. Né? A gente fica por aqui, agradeço, até a próxima, pessoal.